Nesse vídeo, nós pretendemos falar um assunto que, para muitos, existe uma confusão entre pecado e pecados. Alguns consideram pecado como errar o alvo, ok? Mas também pecado, aquilo que nós fazemos. Pecamos contra Deus. Ou também aquilo que nós deveríamos fazer correto e nós não fazemos. Nós não obedecemos os mandamentos do Senhor, então nós estamos pecando. O que eu quero aqui, através desse vídeo, é procurar, biblicamente, deixar muito claro a questão, o pecado e os pecados. E esta palavra, iniquidade, é a mesma coisa de pecado. Alguns dizem, a iniquidade são pecados que a gente comete constantemente. No meu entendimento, isso não está tão longe da realidade bíblica. Por quê? Porque em João 8:34, a palavra do Senhor diz assim: quem pratica o pecado é escravo do pecado. Portanto, quem pratica o pecado, ele é um escravo. Portanto, constantemente ele está servindo ao pecado. E o pecado trata-se da natureza. Em Romanos 5:12, por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, foi inoculado no coração de Adão, e a natureza, o pecado, passou a todos os homens, a natureza, o pecado. Não está tratando dos pecados, está tratando da natureza. Em Salmo 51:5, Davi diz, o rei Davi, ele diz, depois que ele cometeu vários pecados de adultério, de assassinato, de tentar mentira, falcatrua, ele foi concluído pelo Espírito Santo, porque no Velho Testamento o Espírito Santo vinha, agia e ia embora. Depois do Pentecoste, fez de cada um de nós, daqueles que nasceram de novo, foram nascidos do Espírito, foram nascidos de novo, fez a habitação do Espírito Santo. Aí o Espírito Santo não sai mais, mas no Velho Testamento entrava e saía. Muito bem. Pela orientação do Espírito Santo, Davi chegou à seguinte conclusão: depois de tudo que ele fez, e o profeta Natan corrigiu Davi sobre o pecado dele, e ele chegou na realidade interior do coração. A sua realidade. Eu nasci na iniquidade, e em pecado concebeu minha mãe. Eu já nasci. É a questão de natureza. Conforme Romanos 5:12. Por um só homem entrou o pecado, e o pecado passou a todos os homens. Nós já nascemos com a iniquidade, ou o pecado. Como Deus resolve esta questão de forma graciosa, grandiosa, amorosa, para libertar esse homem? Por quê? Porque também as Sagradas Escrituras diz, em Isaías 59:2, diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados, então tem duas coisas. A iniquidade faz separação entre nós e o nosso Deus. Hoje, no meio, principalmente no evangélico, se você perguntar o que separa o homem de Deus, o pecado. Mas nem sempre com a visão da questão de natureza. Eu posso não ter cometido pecados,
Mas posso estar separado de Deus porque a minha iniquidade não foi tratada pela cruz. E só a cruz, um único remédio capaz de tratar o meu pecado ou a minha iniquidade, é a cruz. Por isso que o Senhor Jesus Cristo disse: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É nascendo de novo, e o novo nascimento tem toda a implicação com a natureza do pecador. Não somente com os pecados do pecador, mas sim com a natureza do pecador. E é só nascendo de novo, porque o pecador é possível ele deixar de cometer aquele pecados. Mas ele não consegue, nós não conseguimos mudar a nossa natureza. A nossa natureza nós não conseguimos mudar, tratar. E essa natureza chamada iniquidade, aí que é necessário o Espírito Santo trazer revelação para nós. E ainda, sobre essa questão da nossa natureza e iniquidade, ainda Isaías capítulo 6, diz assim a palavra do Senhor: com a boca, versículo 7, capítulo 6, versículo 7, com a brasa tocou minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada, não perdoada. Foi tirada. Lembra de João 1,29? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado ou a iniquidade, o pecado do mundo. Para aquele que creu, para aquele que foi unido a Cristo. Lá na cruz, o lugar onde Deus tirou a nossa iniquidade ou o nosso pecado, foi quando ele nos deu fé para que pudéssemos crer que fomos atraídos, João 12,32, quando nós fomos atraídos no corpo de Cristo na cruz, e lá na cruz, a nossa iniquidade foi tirada. O nosso pecado foi tirado. Aqui em Isaías 6,7 diz: eis que ela, a brasa, tocou os teus lábios. Não tinha ainda a cruz. Na história da humanidade, tinha a cruz no coração de Deus. Isto sim, mas ainda, em nós ainda não. Mas aqui, como Isaías já era um profeta, 750 anos antes de Cristo ser encarnado e se manifestar aqui nesse mundo, e já estava profetizando: a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Duas coisas de novo. A tua iniquidade, que faz separação, a tua iniquidade. E os pecados, encobre o seu rosto de vós. E agora aqui Isaías 6. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Onde? Aqui eles não tinham ainda a realidade da cruz na vida da humanidade. Mas lá em João 1,29, que João Batista identificou o Senhor Jesus Cristo, olha, ele tira. Não disse ele já tirou. Ele tira. Como Deus resolveu essa questão do nosso pecado? Nos crucificando com ele, com Jesus Cristo. É ali que aconteceu. Em Isaías 53,6 ainda, ele diz: nós andávamos como ovelhas, desgarrados como ovelhas, mas o Senhor Deus fez cair sobre Jesus Cristo a iniquidade de todos nós, ou de nós todos.
Quando Deus fez cair sobre Jesus a iniquidade de todos nós? Ele lá e eu aqui? Só ele me substituindo? Ou ele também me incluindo? Me incluindo? João 12:32, eu, quando for levantado a terra, atrairei todos a mim mesmo. Em Romanos 6:3, porventura ignorais que todos nós que fomos batizados, incluídos, identificados, unidos, batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Então aquela morte, nós fomos batizados nela. Para quê? Quando o nosso velho homem foi com Jesus crucificado, aí em Romanos 6:11 diz, considerai-vos mortos para o pecado. Para aquela natureza que você nasceu com ela. Não está tratando das mentiras, não está tratando dos adultérios, não está tratando da incredulidade, não está tratando de pecados, está tratando do pecado. No corpo de Cristo na cruz. Aí Paulo diz, pelo Espírito Santo, o Espírito Santo dizendo através do apóstolo Paulo, agora que você foi crucificado com Cristo, o seu velho homem foi com ele crucificado, e destruído o corpo do pecado, daquela natureza sua que você nasceu com ela, você foi morto no corpo de Cristo na cruz, agora considere-se morto para o pecado. Mas também, você foi ressuscitado, considere-se vivo para Deus em Cristo Jesus. Como eu posso me considerar vivo para Deus? Eu que era morto para Deus, mas estava vivo para o pecado. Mas quando Cristo me atraiu, ele inverteu a situação da minha vida e a minha eternidade. Porque ele me fez morrer para o pecado. O que separa eu de Deus? A iniquidade ou o pecado. E o que o Senhor Jesus Cristo fez quando nós estávamos nele crucificado, batizados no corpo de Cristo na sua morte? O que ele fez? Ele tirou o nosso pecado. Ele destruiu o corpo do pecado. Ele nos fez morrer para o pecado. Considere-se morto para o pecado. A natureza que nos faz escravo de pecados. Quanta gente sofrendo, mas eu sou sincero. Eu considero Deus como me considero salvo. Eu creio que Jesus é meu Salvador. Mas ele não será o seu Salvador se você não tiver uma experiência da sua morte como pecador perdido com a natureza ao pecado, crucificado no corpo do Salvador. Você já foi morto para o pecado no corpo de Cristo na cruz? Como você pode se considerar morto para o pecado? Ele foi lá na cruz? Foi. Ele foi morto? Foi. Mas ele nos atraiu para quê? Um morreu por todos, logo todos morreram. E os que vivem, não vivem mais para o pecado, mas que vive? Vive para aquele que por ele morreu e ressuscitou, 2 Coríntios 5, 14 e 15. Você já ouviu esta mensagem? Você já creu? Você já descansou? Tem tanta gente que eu já conheci na minha vida, eu fazer 74 anos, quanta gente de igreja, mas eu tento, eu não consigo. Não vai conseguir mesmo, meu filho. Como o porquinho pode, ele vai tentar manter limpo, constantemente limpo, e não consegue, porque a natureza dele leva ele para a lama. Mas se por acaso fosse trocado a natureza do porco por uma natureza de um gato, será que ele iria para a lama? Não. Acidentalmente poderia até ir, mas naturalmente não. Porque a natureza dele procura estar limpo. A natureza de um regenerado é santidade. A natureza
de uma vida, uma pessoa que foi regenerada, é natureza divina, coparticipante da natureza divina, livrando-vos das corrupções que há no mundo, corrupções das paixões que há no mundo. Em 2 Pedro 1,4. A tendência, a inclinação agora é a inclinação do espírito. Por quê? Por causa da natureza. Não é mais a inclinação da carne, porque agora ganhou uma natureza divina. Vai ser tentado? E como é tentado? Você já creu que você foi morto juntamente com Cristo naquela cruz? Você pode dizer, um morreu por todos, logo todos morreram, em 2 Coríntios 5,14, o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, um morreu por todos. Por quê? Porque estava um na cruz, mas ele atraiu a todos. E todos que creram, que foram batizados, incluídos, identificados, unidos com Cristo naquela cruz, foram crucificados, foram mortos, mas também foram ressuscitados. Efésios 2,6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Não é maravilhoso isso? Como pode esta mensagem compactuar com aquela mensagem? Ele morreu por mim. Ele morreu. Ele ressuscitou. E ele, sim, tudo ele fez para nos beneficiar. Mas ele nos incluiu. Nos atraiu com laços de amor. Conforme diz o livro de Oséias. E aí, ainda Hebreus, capítulo 9. Hebreus, capítulo 9. Nós estamos falando sobre o pecado. Não estou falando sobre os pecados. Os pecados, sangue de Jesus. O pecado, a morte de Jesus. A minha morte com Jesus. Em Cristo. Em Hebreus 9, versículo 26. Ora, nesse caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Esta é a história do Cordeiro do Homem. Sempre repetindo a morte. Agora, porém, na realidade que temos hoje, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez, está falando sobre o Senhor Jesus Cristo, se manifestou uma vez por todas. Para quê? Para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Não são os pecados, o pecado. A nossa natureza. Fez isso ou não? Spurgeon, pastor, evangelista, ganhador de almas. O pecado e o inferno estão casados. Olha a importância de nós crermos que o nosso pecado já foi tirado, o nosso pecado foi aniquilado, o nosso pecado na natureza de Adão foi crucificada com Cristo. Pecado e inferno estão casados, a não ser que o arrependimento anuncie o divórcio. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Sem a crucificação do pecado com o pecador e o pecado juntos, no corpo de Cristo na cruz, sem essa crucificação, não pode estar vivo para Deus. Pode até ser tornado um religioso honesto, mas não nasceu de novo segundo as Escrituras.
Você já creu que o seu pecado já foi resolvido? A sua natureza e iniquidade já foi tirada? E perdoados os seus pecados pelo sangue? E morto para o pecado no corpo de Cristo na cruz? Aquela morte é minha e sua. Aquele sangue é para o nosso perdão de pecados. Você já creu? Então você já pode dizer, pela graça de Deus, Ele me fez nova criatura na graça que é Cristo crucificado. Por isso que Paulo fecha a questão em 1 Coríntios 2:2. Eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Por que, Paulo? Porque eu estou crucificado com Cristo.